Vamos falar agora com o Rodrigo Prando, né, que vai nos ajudar a entender um pouco dessa movimentação por lá, desses anúncios do discurso do presidente eleito. Já agradeço a presença dele, a participação, já vemos a imagem dele aqui. Muito boa tarde para o senhor. Professor Rodrigo Prando, que é cientista político, que sempre colabora com a gente aqui. Eu queria, professor, agradecê-lo também pela participação aqui no Entre Nós e que o senhor destacasse o que mais chamou a atenção. A emoção do Lula foi muito marcante, mas o que mais chamou a atenção do senhor nesse primeiro discurso após a diplomação. Bom, prazer, Renan, prazer, Adriana, estar aqui com vocês. Muito boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham. Bom, duas coisas, na verdade, você destaca, Adriana, a emoção. O Lula sempre foi um político com teor, um conteúdo emocional muito grande. Isso na fala, num aspecto corporal, até incomodava outras figuras, outros atores políticos, o fato do Lula sempre encostar ou pegar nos seus interlocutores. Ou seja, ele sempre tem esta proximidade, tratando de companheiro, enfim, uma trajetória, uma sociabilidade que exalta esse aspecto emocional. Agora, no discurso, dois fatos chamam a atenção. Primeiro, a questão da defesa da democracia, que ele fez questão de salientar, que ao destacar a defesa da democracia, ele ressalta o papel institucional do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Então, destacando, de certa maneira, a resiliência das duas instituições, que foram inúmeras vezes severamente atacadas, mas que conseguiram se manter dentro de suas atribuições e permitir que a eleição fosse realizada. E um outro aspecto é a retomada daquilo que o próprio presidente já havia dito na noite do domingo do segundo turno. Ele fez dois discursos. Um discurso ele fez no hotel e um outro na Avenida Paulista. E no hotel ele afirmou de maneira peremptória que aquela não era uma vitória dele ou do PT, mas uma vitória de uma frente ampla de partidos que o apoiaram e que assim ele governaria. Então, a princípio, te respondendo, Adriana, o que me chamou a atenção de maneira mais clara, mais evidente, foram esses dois aspectos. A questão da defesa da democracia e o reconhecimento do papel das instituições e o fato dele dizer que não é uma vitória do PT e sempre se espera que na construção do seu governo ele possa abarcar uma pluralidade de atores políticos que não são necessariamente ligados diretamente a ele, Lula, e não são petistas. Sim, professor, um outro ponto do discurso dele que me chama a atenção e que ele tem repetido também quando vai dar entrevistas coletivas à imprensa, anunciar ministro, que é a apontar no atual governo que se encerra no dia 31 de dezembro desse ano, falhas, erros graves, e hoje ele disse que toda a equipe de transição, durante esse discurso da diplomação, ele disse que toda a equipe de transição vai demonstrar o deliberado processo de desmonte de políticas públicas e chamou isso de um legado perverso para o Brasil. A minha pergunta é, o senhor considera que é relevante, inclusive numa cerimônia de diplomação, o presidente eleito apontar o que ele considera erros gravíssimos, falhas gravíssimas do governo que se encerra, ou para essa transição, para pacificar o país, em algum momento é preciso separar, deixar o palanque para trás e mudar um pouco esse discurso? Vamos lá, ele é um ator político, ele faz isso constantemente. Vocês dois lembrarão junto comigo aqui, e também aqueles que nos acompanham, vamos lembrar 2002, quando se encerrou o segundo mandato do governo Fernando Henrique, e o Fernando Henrique fez uma transição, provavelmente a transição de governo mais democrática e republicana que nós conhecemos em nossa história. Ele abriu as portas, antes de que houvesse uma lei, ele já abriu as portas para o governo de transição e mostrou como estava cada ministério para os políticos indicados pelo Lula, que fariam parte daquele comitê de transição naquele momento. Semanas depois, o PT, o Lula, os atores políticos do PT criaram uma narrativa, uma fake news, dizendo que o Fernando Henrique e os tucanos, o PSDB, havia deixado para o Brasil uma herança maldita. Então você imagina, se um governo que deixou estabilidade econômica, o Plano Real, e conseguiu, com todos os problemas, universalizar o ensino fundamental,
deixou uma herança maldita, imagina o que eles não vão falar, o que eles não vão dizer daquilo que deixou o governo Bolsonaro. Então, assim, não me surpreende nada esse tipo de fala e esse discurso do Lula e do PT. Agora, você tem razão. Talvez seria um momento de, já diplomado, ele buscar um pouco mais de pacificação e amainar a situação. Agora, a gente vive tempos muito confusos. Tanto é assim que milhares de pessoas, embora o Lula tendo vencido, junto com Geraldo Alckmin, esta vitória tendo sido reconhecida pelos tribunais eleitoral e superior, tendo sido cumprimentado pelos chefes dos outros poderes, o Lira e o Pacheco, tendo sido cumprimentado por chefes de Estado de outros países, ainda assim existem milhares de apoiadores do presidente que não reconhecem a legitimidade das urnas, a própria eleição, e que estão clamando por intervenção militar. Então o Lula acaba também, nesta onda emocional, fazendo um discurso um pouco mais agressivo. Me parece que esse é um discurso mais agressivo do que os anteriores. Eu gosto muito de ler e estudar discurso político, é uma coisa que eu faço há alguns anos. Então o Lula poderia sim ter amainado esse discurso e ter pensado numa pacificação. Eu espero que, passado este momento e que depois da posse, que aí a gente também vai encontrar provavelmente um discurso que fale para a sua base de apoiadores, como o presidente Bolsonaro fez ao longo de todo o seu mandato dos 4 anos, dando entrevista ou falando no cercadinho ou nas redes sociais, ele sempre procurou manter a sua base de apoiadores bem coesa. Mas eu espero que o Lula, de fato, governe de forma mais ampla, com uma pluralidade de atores políticos e passe deste momento, que é a fase aí que se encerra agora, eleitoral, porque houve a diplomação, para uma fase um pouco mais produtiva em termos de metas a serem colocadas e organização do governo e amainar esse discurso. Eu queria perguntar justamente nesse sentido, porque Lula é conhecido pela sua eloquência e ele tem aparecido em discursos, lendo discursos, né? Esse desafio de agora de fazer discursos falando para sua base e discursos que possam unir esse país tão dividido, esse desafio de agora deve permanecer ao longo dos 4 anos? O senhor acredita que esse discurso pode mudar e virar um discurso único em algum prazo a partir do começo do governo? Renan, tudo pode mudar e tudo pode ficar do jeito que está em política, né? Você que em um segundo, inclusive, né? Em um segundo, Justamente. Não, mas deixa eu tirar a brincadeira e dizer o seguinte. Primeiro, assim, me parece que o Lula está lendo o discurso até por uma questão médica, de evitar se exaltar muito e ficar se alongando por conta da cirurgia que ele fez na garganta, dos problemas de rouquidão que o acompanham já há muito tempo, né? Então, um problema de saúde ali decorrente de uma doença muito grave. A despeito disso, o discurso político, ele sempre é construído visando 3 principais, assim, quando você discursa politicamente, um prefeito, um governador, um presidente, você encontra 3 grupos: aqueles que concordam com você, os que não concordam com você de jeito nenhum, e aqueles que estão ali no centro que podem ou não concordar com você. Então, geralmente, o discurso político tem que ser voltado para aquele grupo de indecisos, que pode, a partir do momento que te ouvir, escutar o seu discurso e acompanhar, ser convencido de que você é uma melhor opção, seja para a eleição ou seja na construção do seu governo. Não adianta perder tempo e falar para quem já é seu e para quem não será. Então, a dinâmica do governo a partir de janeiro vai provavelmente modular, balizar como será o discurso do Lula. De fato, ele sempre foi muito eloquente, ele sempre falou na improvisação e muitas vezes falava grandes bobagens, mas até mesmo grandes bobagens, muitas vezes na boca do Lula, era sempre aceito como algo muito tranquilo, porque é um grande líder. Na boca dos adversários era um absurdo, inclusive questões identitárias. Então o Lula tem se policiado um pouco mais e tem que tomar muito cuidado naquilo que fala, porque agora o fato é que o Brasil termina 2022 ainda politicamente fraturado, ou seja, nós tivemos uma eleição extremamente acirrada e o vitorioso não foi vitorioso única e exclusivamente pelos seus méritos e pelos seus valores. Nós sabemos que Lula tem méritos e valores, mas não foi apenas isso que o levou à eleição, mas ampla rejeição ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Então, novamente, nós vivenciamos, e isso, infelizmente para a democracia, uma eleição em que houve pouca proposta, pouco diálogo, né, pouco projeto para o país
e sobrou o quê? Sobrou rejeição, sobrou ódio, sobrou medo, sobrou agressividade. Então, o discurso político, em grande parte, capta esse sentimento, ele pode ou acirrar os ânimos ou amainar. E eu espero que o presidente Lula e os petistas, depois de vitoriosos, optem por essa segunda etapa, que é amainar. A gente tem que, na democracia, aprender a vencer e também a ser derrotado. E a gente tem que ter altivez nas duas situações.